Há 10 anos, um herói salvou 3 mulheres apaches. Hoje, elas voltaram com um pedido inesperado. A memória daquele dia ainda queimava como fogo no coração de Miguel. Um homem simples, um serralheiro humilde de um vilarejo perdido no interior do Brasil, ele nunca se considerou um herói. Mas naquele instante, ao enfrentar aqueles homens armados, batalhando pela vida de 3 almas que estavam se afogando no desespero, foi mais do que coragem. Foi uma demonstração honesta de bondade e integridade. Os aplausos e os abraços da comunidade selaram sua reputação. Miguel tornou-se a lenda local, o símbolo de bravura que não poupava esforços para proteger os mais vulneráveis. Porém, a vida seguiu seu curso. Foi há uma década, e a rotina pautada por desafios econômicos e as tradições da sua família cobriram sua história de heroísmo com uma camada de normalidade. Um dia, enquanto organizava sua oficina, o barulho do mundo ao seu redor ficou distante. Nos dedos, sentia o peso da rotina quando, de repente, uma carta amarelada chamou sua atenção. Com a mão trêmula, abriu aquele pedaço de papel que traria atrás de si um turbilhão de emoções. Era delas, das mulheres apaches que ele havia salvo. Seu coração disparou. Elas estavam nos Estados Unidos e enfrentavam uma batalha que Miguel não poderia imaginar. Elas pediam ajuda. A notícia da correspondência se espalhou como fogo em palha seca pelo vilarejo. Ajudar estrangeiros? Murmuravam os moradores. Seus rostos, um misto de ceticismo e desconfiança. Eles não compreendiam a luta que pulsava na mente de Miguel. A pressão social que pesava sobre ele doía. Sua lealdade àquelas mulheres que um dia havia salvado contrastava com as vozes críticas de sua própria gente. Ele respirava fundo, lembrando-se do brilho nos olhos delas, a gratidão expressa em cada lágrima. Eram vidas que ele havia tirado do desespero. Miguel se sentia dividido. O que deveria fazer? Ele queria ser o homem que se levantou para proteger aqueles vulneráveis, mas sua realidade tinha suas limitações. As paredes de sua oficina agora pareciam claustrofóbicas, e os desafios internos gritavam mais alto que a voz de sua coragem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar? A determinação de Miguel se solidificou naquela tarde ensolarada. Ele sabia que era hora de agir. Portanto, preparou-se para enfrentar os desafios da burocracia e buscar apoio governamental. Mas a cada novo passo, a cada reunião, ele se via enfrentando resistência. O olhar de desdém dos burocratas, a frieza dos papéis, fazia seu coração se encolher. O mundo estava cheio de frontes invisíveis e preconceitos. Finalmente, chegou o dia do reencontro, e a emoção quase o paralisou. Ao ver aquelas mulheres que um dia estiveram perdidas, agora diante dele, Miguel sentiu o peso de ser o homem que prometeu cuidar delas. Mas naquele momento de alta carga emocional, algo mais tocou seu coração. O que significava realmente ser um herói em um mundo tão cheio de ódio e desconfiança? Estaria Miguel preparado para o que aquelas mulheres realmente precisavam? Uma pergunta pairava no ar, sedenta por uma resposta que ecoava entre as memórias daquele dia distante. Quando as mulheres se aproximaram, Miguel notou como os olhos delas brilhavam com esperança e ao mesmo tempo com um medo palpável. Elas eram um eco do passado, uma lembrança viva de um momento que mudara suas vidas. A primeira a falar foi a Yane, com a voz trêmula e emocionada. Ela começou a narrar a situação que as trouxe de volta, a luta pela preservação de suas terras, a pressão dos desenvolvedores e a coragem de resistir. Sua descrição foi franca, um lançamento de palavras que desenhou um quadro sombrio da realidade que enfrentavam. Miguel escutava atentamente, cada palavra dela reverberava em sua mente. Sentia o peso daquela responsabilidade como se fosse uma âncora, puxando-o para baixo e, ao mesmo tempo, uma energia pulsante o empurrava para frente. Ele se lembrava das promessas que fez, de garantir que elas estariam seguras, que ele estaria sempre ao seu lado. Mas como ele poderia ajudar a salvar sua terra?
A ideia o apavorava. Ele sabia que não tinha os recursos financeiros para lutar contra um sistema tão poderoso e injusto. As outras mulheres, Mara e Lunique, também compartilharam suas histórias. Elas falavam sobre a destruição das florestas, os rios poluídos e a perda da cultura Apache. Enquanto ouviam, as lágrimas escorriam nas faces de Miguel. Aquelas histórias eram como facadas no coração. Ele queria gritar, queria que o mundo visse o que estava acontecendo, mas a única coisa que ele tinha era a sua voz transformada em eco de apoio. Precisamos de um porta-voz, alguém que consiga ajudar a amplificar nossa luta, disse Lunique, olhando profundamente nos olhos de Miguel. A intensidade do olhar dela fez seu coração pulsar com mais força. Ela não estava pedindo apenas ajuda, ela estava confiando a ele uma missão, um chamado para algo muito maior que ele mesmo. Aquele momento de conexão fez Miguel agir. Ele decidiu que não podia recuar agora. Seria um desgosto para aquelas mulheres, mas também para ele mesmo. Ele nunca fora alguém que fugia de seus deveres. E se em algum lugar dentro dele havia ainda uma fração do herói que salvou aquelas vidas há uma década, ele sabia que precisava deixar isso brilhar. Começou a fazer planos, rabiscando ideias em um pedaço de papel que tinha na mão. Vamos fazer uma campanha. Precisamos de vozes, precisamos de apoio, disse ele, a determinação irradiando de seu ser. As mulheres assentiram, seus olhares se iluminando com uma nova esperança. Nos dias que se seguiram, Miguel começou a coletar informações, unir forças e reunir os aliados da comunidade. Ele organizava reuniões, falava para quem quisesse ouvir, porém, conforme lutava para ganhar visibilidade, mais desafios se cruzavam em seu caminho. Às vezes, sua voz soava sozinha em uma sala cheia de ceticismo. Ele se perguntava se estaria fazendo a coisa certa. Em uma dessas reuniões, um velho amigo apareceu, alguém que conhecia e que ele admirava, mas as expressões em seu rosto diziam tudo. Miguel, essa sua luta pode te trazer mais dor do que alegria. Você já parou para pensar no que pode perder? A dúvida pesou em seu coração. E se ele estivesse errado? E se as mulheres Apaches não precisassem realmente dele? E se tudo resultasse em um fracasso? Nesse momento de crise interna, Miguel precisou enfrentar sua maior batalha, aquela entre sua coragem e o medo que arrastava sua alma. O que realmente significava ser um herói? Ele respirou fundo, a respiração pesada em seu peito. Agora, a dúvida se transformava em uma chama, e havia algo dentro dele clamando para ser ouvido. O momento da verdade estava se aproximando. Miguel sabia que precisava decidir se seguiria em frente ou recuaria. Uma escolha que poderia mudar o destino de todos ao seu redor. E assim, ele se perguntou, será que estava pronto para fazer o sacrifício que realmente exigiria um herói? O que aconteceria se as consequências fossem maiores do que ele imaginava? Enquanto a pressão aumentava, Miguel sentiu que a resposta estava se aproximando mais do que nunca. Miguel não dormiu bem naquela noite. Enquanto os pensamentos giravam em sua mente, a imagem dos rostos esperançosos das mulheres Apache o acompanhava, como um eco persistente. Ele se levantou cedo, antes mesmo do sol raiar, e decidiu fazer uma caminhada. A brisa fresca da manhã o ajudou a clarear as ideias. Quanto mais caminhava, mais as dúvidas se dissipavam, dando lugar a uma determinação renovada. Mas assim que chegou à praça central da cidade, ele se deparou com um grupo de manifestantes, todos segurando cartazes que criticavam a exploração das terras. O que Miguel viu foi tanto um alívio quanto um choque. Pelo menos algumas pessoas estão lutando, ele pensou. No entanto, sua esperança foi rapidamente ofuscada por um pensamento sombrio. E se for tarde demais? Enquanto observava a multidão, ele viu um familiar. Era Patrícia, a jornalista que sempre cobriu os acontecimentos locais e que por um tempo foi quase uma amiga. Ele se aproximou, o coração acelerado. Patrícia, você se lembraria de mim se eu te pedisse para ajudar a contar a história das mulheres Apache? Sua voz tremia, mas havia uma urgência em suas palavras. Miguel, claro, eu me lembro de você. Mas o que está acontecendo? O que você precisa? Ela respondeu com aquela sensibilidade que sempre o tocava. Ele compartilhou a situação, a luta das mulheres, o papel que desejava desempenhar. Os olhos de Patrícia brilharam. Isso é incrível, Miguel. No entanto, precisamos de uma história sólida, algo que faça as pessoas se conectarem com isso.
Ela começou a tomar notas, e a esperança começou a ressurgir em Miguel. Você pode fazer isso? Ele perguntou, quase implorando. Sim, mas será preciso mostrar a realidade, não só as palavras. Você terá que levá-las ao público, será o porta-voz. Se você fizer isso, as pessoas vão ouvir. As semanas seguintes foram um turbilhão. Miguel e Patrícia passaram a se encontrar todos os dias para trabalhar na redação da matéria. Eles visitaram as mulheres Apache várias vezes, debatendo sobre suas experiências e seus medos. Cada reunião trazia novos desafios, mas também crescia a solidariedade e a determinação em suas vozes. Ao mesmo tempo, no fundo da mente de Miguel, um receio crescia. Ele estava cada vez mais consciente dos poderosos interesses que poderiam tentar silenciá-los. Ele havia conseguido apoio da comunidade, mas e se os desenvolvedores resolvessem tomar uma atitude contra a luta deles? A pressão aumentava a cada dia. Um dia, enquanto Miguel discutia a história em um café local, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Lunique. Miguel, precisamos te falar sobre algo urgente. Você pode vir à aldeia? O coração de Miguel disparou. O urgente nunca era um bom sinal. Ele rapidamente se despediu de Patrícia e dirigiu-se à aldeia. A caminhada até lá parecia interminável. Cada passo o levava mais perto de uma revelação que ele temia. Chegando lá, viu Lunique e Ayane à espera. O semblante delas era sério, quase tenso. Ao se aproximar, Lunique falou com a voz baixa. As ameaças se tornaram reais. Precisamos dele e precisamos de você mais do que nunca. A pressão de seus braços segurando seu corpo parecia aumentar. O que isso significava? E se a verdade não fosse exatamente o que ele queria ouvir? Ele respirou fundo, tentando se recompor. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo novamente. Ele não sabia o que esperar, mas a certeza dentro de seu coração crescia. O destino delas estava nas suas mãos, e ele não poderia recuar agora. O que vocês têm a me dizer? Fez Miguel, sentindo a adrenalina percorrer suas veias, enquanto o sol começava a se pôr atrás das árvores, lançando sombras profundas sobre o caminho à sua frente. Lunique deu um passo à frente, seus olhos fixos nos de Miguel. A tensão no ar era quase palpável. Recentemente, recebemos notícias de que os desenvolvedores estão avançando com os planos de exploração. Eles já enviaram homens para iniciar os primeiros trabalhos de demolição. Miguel sentiu uma onda de choque. As palavras de Lunique ecoaram na sua mente como um sino. Ele se lembrou das histórias que ouviu das mulheres sobre as raízes profundas que elas tinham naquela terra. Agora, tudo isso estava em perigo e não podiam ficar paradas. Como isso é possível? Ninguém avisou a gente! Miguel exclamou, sua voz quase falhando. A frustração e a impotência o invadiram. Ayane interveio, sua expressão de preocupação intensa. Eles são rápidos e não esperam que a gente reaja. Já fizeram isso em outras comunidades e sabemos como acabam. Se não agirmos agora, perderemos tudo. A adrenalina corria nas veias de Miguel, mas ao mesmo tempo, uma onda de desespero ameaçava puxá-lo para o fundo de um abismo sem fim. Ele havia apenas começado a mobilizar apoio. Agora, as coisas se tornavam urgentes e perigosas. Mas o que nós podemos fazer? Miguel perguntou, a voz tremendo. Sozinhos somos fracos. O que eu posso fazer? Eu sou só um homem. As palavras de Lunique impactaram Miguel como uma flecha certeira. Você é a voz que precisamos. Você já começou a história. Agora é hora de lutar por ela. Se conseguir mobilizar as pessoas certas, podemos fazer barulho. E temos que fazer isso antes que seja tarde demais. Miguel olhou para Lunique, sua determinação começando a ressurgir. Ele lembrou-se do apoio que conseguiu, das mulheres que tinham esperança em suas vozes. Mas ao mesmo tempo, a dúvida voltou, como uma sombra insistente. E se os poderosos não ouvirem? E se eles vierem atrás de nós? Você não está sozinho, Miguel. Ayane respondeu, seu olhar cheio de certeza. As mulheres estão dispostas a lutar. Nós teremos ajuda da comunidade, mas precisamos que você lidera isso. O que você decide pode impactar não apenas as nossas vidas, mas a de muitos. Aquelas palavras pesavam em sua mente. Miguel vislumbrou as faces das mulheres Apache, todas com esperanças e sonhos. Ele sentiu uma chama dentro de si. As histórias que ouviu estavam se transformando em uma realidade que exigia ação. A batalha será difícil, mas se a gente não tentar, não teremos nem a chance de vencer. Vamos nos unir e fazer isso acontecer.
Eu vou reportar a história o mais rápido que puder, ele declarou, a voz agora cheia de fervor. Lunique e Ayane compartilharam olhares de determinação, aquecendo o coração de Miguel. Ele sabia que esse era apenas o começo, mas o peso da responsabilidade também parecia trazer um novo propósito. Então vamos, precisamos nos preparar, disse Lunique, iniciando um movimento. Eles começaram a discutir estratégias e planos, enquanto o sol se punha, banhando a aldeia em uma luz dourada. Mas mesmo com toda a determinação, Miguel ainda sentia que uma tempestade se aproximava e mal podia imaginar as adversidades que viriam pelo caminho. Justo quando ele estava se preparando para seguir em frente, um canto distante de um pássaro interrompeu a conversa. Todos se viraram ao ouvir uma voz familiar. Era Patrícia, que estava apenas a alguns passos, observando tudo com um olhar de preocupação e curiosidade. Miguel, eu ouvi sobre os desenvolvimentos e quero ajudar, mas o que você vai fazer agora? Em um instante, Miguel percebeu que sua luta não seria apenas pela terra. Era também por cada vida que ali pulsava, por cada história que precisava ser contada. Ele respirou fundo, enquanto a incerteza e a esperança se misturavam em seu coração. O tempo estava se esgotando e uma nova jornada estava prestes a começar. Qual seria o próximo passo? E quem estariam prontos para se juntar à luta ao lado dele? A manhã seguinte chegou trazida por um céu limpo, mas o coração de Miguel estava turvado por nuvens pesadas. Ele acordou cedo, sentindo o peso da responsabilidade nas costas. O som do vento sussurrando entre as árvores parecia um aviso, como se a natureza própria estivesse lhe cobrando uma resposta. Ele se levantou da cama e olhou pela janela. A paisagem familiar, a terra que nutria a vida de tantos, se estendia diante dele. Mas agora, cada grão de areia que se movia parecia carregar uma pressão crescente. Miguel sentia que algo precisava mudar, e rápido. Patrícia estava na cozinha, preparando um café. Quando ele entrou, ela o olhou com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Miguel, você sabe que não está sozinho, certo? As mulheres estão prontas. Eu vi a força delas, e você pode contar comigo. Essas palavras eram como um sopro de ânimo. Ele se sentou à mesa, seu olhar fixo na xícara fumegante. Eu tenho uma ideia, mas é ousada. Precisamos chamar mais pessoas, fazer nosso clamor ser ouvido. Precisamos ser muitos. Precisamos criar uma onda. Patrícia assentiu, sua fúria silenciosa subindo à tona. Vamos mobilizar a comunidade, mas precisamos de uma mensagem clara, algo que ressoe com todos, não apenas com aqueles que já conhecem sua história. Enquanto tomavam café, Miguel começou a esboçar um plano. A ideia de escrever e divulgar uma carta aberta surgiu. Era o primeiro passo para unir os moradores, para acender a chama da paixão em seus corações. Precisamos que as pessoas saibam o que está em jogo, mostrar que não se trata apenas de perder um pedaço de terra, mas de deixar de dar voz a nossas histórias. O brilho nos olhos de Patrícia dizia tudo. A determinação começou a reinar entre eles e logo os dois começaram a chamar outras pessoas. Miguel se sentiu revitalizado. Naquele momento, no calor da cozinha, as dúvidas foram levadas pelo ar como a fumaça do café. Mais tarde, uma reunião foi convocada. As mulheres, homens e crianças se reuniram sob a sombra de uma grande árvore que testemunhara gerações. O murmúrio crescente e as expressões preocupadas preenchiam o espaço, mas havia também uma chama. Miguel estava diante deles, seu coração pulsando forte. Amigos, somos todos parte desta terra. Nossas histórias estão enraizadas aqui. O que está prestes a acontecer não é apenas uma demolição, é a destruição da nossa identidade. Se não lutarmos, podemos sumir, como folhas levadas pelo vento. Mas temos poder. Nosso som pode ecoar além das fronteiras. Ele gritou, e cada palavra carregava a urgência de seu coração. As mulheres aplaudiram. Algumas estavam com lágrimas nos olhos. Outros assentiam com firmeza. Ayane, ao lado dele, ergueu os braços. Vamos criar um movimento, usar nossas vozes em redes sociais, pedir apoio de nossos aliados. A verdade deve vir à tona. Conforme a energia da reunião crescendo, Miguel sentiu sua confiança aumentar. Ele sabia que esse era apenas o começo, mas uma nova direção se revelava diante deles, cheia de esperança. Entretanto, em meio a toda a empolgação, um sentimento de apreensão começou a surgir. Como eles reagiriam diante da pressão dos poderosos?
O que aconteceria se a resposta que buscavam fosse a violência? Quando a reunião se dispersou, ele se viu novamente tomado pela incerteza. Enquanto as pessoas iam embora, Patrícia se aproximou. Seu olhar era sério. Miguel, e se algum dos nossos aliados deixarem isso em segredo? E se houverem traidores entre nós? Essas palavras pesadas pairaram no ar, como uma sombra. O tempo estava correndo, e Miguel não tinha certeza de quem poderia confiar. Mas uma coisa ele sabia: a luta tinha começado, e cada instante contava. Os desafios se aproximavam, e cada passo que davam poderia ser decisivo. O que mais Miguel ainda não sabia? Miguel não conseguia parar de pensar nas palavras de Patrícia enquanto caminhava para casa. A atmosfera do pequeno vilarejo parecia ter mudado. O ar estava carregado de fervor e expectativa. Ele precisava agir rapidamente. Era agora ou nunca. Naquela noite, ele sentou-se em sua mesa, rodeado por uma pilha de papéis e canetas. A iluminação suave da lamparina fornecia um conforto que lhe permitia focar. Eles precisavam de uma mensagem poderosa, algo que não só mobilizasse a comunidade, mas que tocasse o coração de quem a recebesse. Ele começou a escrever. Queridos amigos e vizinhos, hoje, mais do que nunca, nos encontramos à beira de uma transformação. As palavras fluíam livremente, como se cada uma estivesse ecoando seus sentimentos mais profundos. Mas no fundo de sua mente, a dúvida persistia. A mensagem seria forte o suficiente? Os líderes que eles enfrentariam seriam implacáveis. Miguel imaginou os rostos dos poderosos que ignorariam o clamor do povo. O receio o paralisava por um instante, mas era mais forte a vontade de lutar por algo maior. Na manhã seguinte, Miguel e Patrícia foram à praça central para distribuir a carta. À medida que as pessoas se reuniam, ele sentiu uma onda de nervosismo, mas também de esperança. Cada rosto que olhava para ele trazia uma história, uma ansiedade, uma expectativa. Vejam, aqui está o que estamos enfrentando. Patrícia começou a ler a carta em voz alta, enquanto os moradores se agrupavam ao redor. Precisamos nos unir, ser a voz que não se cansa de gritar por justiça. Se não formos ouvidos agora, que futuro estaremos deixando para nossos filhos? A multidão ouvia atentamente, alguns sussurrando entre si, outros se emocionando com cada palavra. Miguel notou as lágrimas nos olhos de uma mãe que apertava a mão da filha. Esse era o poder que buscavam, a conexão. De repente, um clamor surgiu do grupo. A luta é nossa! Alguém gritou, e logo ecoaram outros gritos de apoio. Miguel olhou em volta, sentindo que a chama dentro dele estava se alastrando. Eles estavam prontos para resistir. Mas nem tudo eram flores. No canto da praça, um pequeno grupo de homens de terno observava. Seus rostos eram frios e calculistas. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha como se fossem sombras ameaçadoras. Eles eram os representantes do poder, e a presença deles era um lembrete de que a luta seria feroz. Devemos ter cuidado, esses caras não vão recuar facilmente. Patrícia sussurrou ao seu lado, seu olhar fixo nos homens. Miguel concordou. A adrenalina pulsava em seu corpo, misturando-se com o medo, mas ele não poderia deixar que essa tensão o paralisasse. Com o apoio da comunidade crescendo, Miguel começou a planejar novas estratégias. Estava decidido a usar todos os recursos disponíveis. Eles poderiam fazer um apelo nas redes sociais, mas também precisavam estar prontos para qualquer resposta abrupta. Então, enquanto debatendo os próximos passos numa reunião selada com o peso da incerteza, um homem velho se aproximou. Com passos lentos, mas seguros, ele trouxe uma testemunha. Miguel. Ele começou com voz trêmula, mas firme. Há algo sobre o que você precisa saber. Há pessoas com quem você não contava, e elas podem mudar tudo. Miguel sentiu seu coração disparar. O que esse homem estaria tentando revelar? Quem eram essas pessoas? O que estavam prestes a descobrir mudaria a força da luta que estavam travando. Um arrepio percorreu sua pele. Algo muito maior estava em jogo. E ele precisava estar preparado. As respostas estavam mais próximas do que imaginava, mas seriam as revelações que tanto aguardava ou mais complicações no seu caminho? Miguel não sabia o que esperar, mas a curiosidade o consumia. O homem velho, com um olhar que misturava cansaço e determinação, parecia trazer uma mensagem vital. Ele gesticulou para que todos se afastassem um pouco, criando um espaço seguro entre eles.
Essas pessoas que eu menciono, elas não são estranhas, são parte da nossa história. Começou o homem com um tom grave. Há 10 anos, um herói de nossa vila salvou 3 mulheres apaches. Elas vieram aqui em busca de ajuda, mas também se tornaram parte de nós. E hoje, elas voltaram. A multidão, que antes estava agitada, ficou em silêncio. Miguel sentiu o coração acelerar. Lembrava-se das histórias sobre aquele herói, um homem de coragem ímpar, cujo nome ainda ecoava nas memórias mais antigas da comunidade. Mas o que aquelas mulheres desejavam agora? Precisamos ouvi-las. Patrícia sussurrou ao seu lado e Miguel concordou, reconhecendo que aquele poderia ser o momento que tanto esperavam. As figuras familiares dos apaches, mesmo que distantes na memória, reverberavam na mente de muitos. O homem velho gesticulou mais uma vez, e logo 3 mulheres apareceram atrás dele, com a pele bronzeada pelo sol e olhares firmes. Uma delas, a mais velha, tinha uma presença que se impunha. Miguel sentiu que a atmosfera do lugar mudara, o ar agora pulsando com expectativa. Boa tarde, amigos, começou a mulher, a voz cheia de calor. Eu sou Thalia, e estas são minhas irmãs, Lyra e Saria. Viemos porque o nosso povo precisa de vocês novamente. Precisamos nos unir para enfrentar um inimigo comum que está se aproximando. É por causa da força e da coragem que um herói mostrou no passado que estamos aqui. As palavras de Thalia ecoaram na mente de Miguel. Eles não estavam sozinhos. A luta deles era uma luta compartilhada, uma batalha coletiva que ultrapassava fronteiras. Um inimigo? Que tipo de inimigo? Miguel indagou, já imaginando o que poderia estar por vir. Thalia respirou fundo. Os interesses que uma vez nos separaram estão se reunindo novamente. Eles desejam o que temos: nossa terra, nossa cultura, nossa liberdade. Precisamos de vocês para nos ajudar a nos defender e, juntos, trazer a paz que sempre buscamos. Miguel viu Patrícia se aproximar. Sua expressão aceitava o peso da situação. O que você espera de nós? Como podemos ajudar? Perguntou ela, a determinação em seu olhar refletindo toda a energia da multidão. Thalia olhou para Miguel e Patrícia, em seguida para os outros ao redor. Precisamos de forças para nos unir e nos preparar. Não será uma batalha fácil, mas com a união de nossas vozes e corações, poderemos enfrentar o que está por vir. A multidão começou a murmurar. Miguel sentiu a adrenalina aumentar. Era maior do que apenas eles agora. Era uma questão de identidade, de defesa. A conexão entre a luta de seus ancestrais e o combate atual ressoava em seu interior, despertando uma coragem que há muito estava adormecida. Vamos nos reunir! Miguel gritou, sentindo a necessidade de liderar. Vamos mostrar a todos que estamos prontos para defender o que é nosso. Os gritos de apoio ecoaram. Miguel olhou para Patrícia, que sorria orgulhosa. A ligação com as mulheres apaches parecia intensificar a força do propósito que já estavam construindo. Mas uma nova preocupação surgia em seu coração. Seriam realmente suficientes para enfrentar os poderosos que ameaçavam? Enquanto organizavam planos e estratégias, uma sombra escura se movia ao longe, mais uma vez observando. Miguel não podia ignorar o fato de que a batalha que se avizinhava exigiria mais do que coragem. Eles precisariam de aliados, e talvez as revelações de Thalia fossem apenas o começo do que ainda estava por vir. O que aquelas mulheres sabiam sobre o inimigo em tão íntimas lingeries? E havia algum outro aliado escondido no crepúsculo, aguardando para se unir à luta? O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto a multidão se dispersava em pequenos grupos, murmurando animadamente sobre o que tinham acabado de ouvir. Miguel estava no centro da agitação, sentindo que algo dentro dele florescia. A força das palavras de Thalia reverberava em sua alma, e a ideia de lutar por algo maior era irresistível. Precisamos agir rápido, Patrícia disse, puxando Miguel para mais perto. Essas mulheres vieram por uma razão. Elas estão contando com a gente. Miguel acenou com a cabeça, mas o peso da responsabilidade carregava um peso que ele não sabia se poderia suportar. E se não tivermos o que é preciso? Ele sussurrou, a dúvida tomando conta de seu coração. Ou se tivermos o que é preciso e não soubermos como usar? Patrícia respondeu com uma intensidade que ele não havia visto antes. Precisamos descobrir mais sobre esse inimigo. Precisamos saber o que está em jogo.
Miguel sentiu o frio na barriga. O inimigo ainda permanecia uma incógnita, uma sombra que pairava sobre eles, e a incerteza mexia com seu espírito. Olhou para Thalia, Lyra e Saria, que ainda estavam cercadas por gente curiosa. Elas não eram apenas mulheres em busca de ajuda. Eram portadoras de um legado, uma herança que falava sobre resistência e união. Vamos nos aproximar e ouvir mais, disse Miguel, decidindo agir. Junto com Patrícia, ele se dirigiu às mulheres, sentindo a energia crescente à medida que outros também se juntavam, formando um pequeno círculo vibrante ao redor delas. Thalia percebeu a nova atenção e sorriu, um sorriso que transmitia esperança. Vocês estão prontos para ouvir a verdade? As mulheres começaram a compartilhar suas histórias, revelando o que havia acontecido desde que deixaram a vila. Elas falaram sobre a opressão que enfrentavam, sobre o desejo de liberdade e sobre os rumores de aliados inesperados se juntando à luta. A cada palavra, um sentimento de dever se solidificava em Miguel. Podemos fazer a diferença, mas para isso precisamos de um plano. Lyra interveio, sua fala tão forte quanto suas mãos que gesticulavam. A primeira coisa que precisamos fazer é reunir informações. O inimigo é astuto e já se infiltrou entre nós. Mas como vamos reunir essa informação? Patrícia questionou, um toque de ansiedade na voz. Não conhecemos bem o terreno. Precisamos de um pé de cada lado. Homens e mulheres disfarçados em território inimigo, Saria disse com firmeza. Precisamos nos infiltrar, ouvir o que falam, onde se vão reunir. Isso nos dará vantagem. Miguel percebeu que o murmúrio em volta transformou-se em uma conversa acalorada. As pessoas estavam empolgadas, a adrenalina pulsando em seus corações. Um sentimento de pertencimento começava a surgir, e ele sabia que a união era o primeiro passo. E se conseguirmos aliados? Ele perguntou, buscando esperança no ardor da batalha. Alguém que já conhece o terreno? Se há aliados por aí, precisamos encontrá-los agora. Não podemos esperar mais, respondeu Thalia, sua voz ecoando com determinação. Com as definições de um plano começando a tomar forma, Miguel sentiu que a coragem em seu peito cresce. Contudo, a dúvida ainda pairava sobre ele. E se não encontrassem os aliados que precisavam? E se a luta fosse mais forte do que eles imaginavam? Enquanto se dispersavam para começar a formar as duplas encarregadas de coletar as informações, Miguel olhou para o horizonte. A luz do sol estava quase se apagando e uma sensação estranha o atravessou. O que mais ele ainda não sabia? Que segredos se esconderiam nas sombras ao seu redor? E a pergunta ecoou em sua mente. Será que realmente estavam prontos para enfrentar o que estava por vir? A noite caía, trazendo um manto escuro que envolvia a cidade como uma névoa densa. As luzes começavam a piscar, e o céu se tornava um espetáculo de estrelas. Miguel, ainda entorpecido pelas palavras de Thalia e as promessas de um futuro melhor, reuniu seu grupo logo ao lado do local onde as mulheres se reuniram. O coração pulsava em seu peito, uma batida de ansiedade e expectativa. Nosso primeiro passo é encontrar aliados, Patrícia disse, quebrando o silêncio que se formara. Miguel, você se lembra do velho Samuel? Ele sempre teve contatos. Samuel. Miguel franziu a testa pensando no homem que vivia isolado nas florestas próximas. Há anos, soubera que Samuel tinha laços com os que lutavam contra a opressão. Mas desde que o dono da terra na qual Samuel vivia se tornara mais autoritário, ele se tornara um mistério. Ele pode ser nosso único contato, mas será que ele ainda está disposto a ajudar? Vale a pena tentar, Lyra disse, encorajando Miguel com um olhar firme. Precisamos ir até ele, e precisamos ser discretos. O grupo concordou e logo partiram em direção à floresta. A caminhada sob a luz da lua era tensa. O som dos passos abafava os murmúrios da cidade em estado de alerta. A cada sombra que cruzava seu caminho, Miguel sentia um frio na barriga. Estava apenas a alguns passos da ação, mas a incerteza o seguia, como um pano de fundo escuro. Quando chegaram à cabana de Samuel, o cheirinho de madeira úmida e folhas secas invadiu suas narinas. Miguel hesitou, batendo na porta. O eco do impacto atravessou a noite. O silêncio se fez presente e a tensão aumentou em seu peito. Será que Samuel ainda se lembrava dele? E, mais importante, ainda acreditava em um mundo diferente? Finalmente, a porta se abriu, revelando o velho Samuel, com os cabelos brancos resplandecendo à luz da lua. Seus olhos estreitaram ao reconhecer Miguel. É você, menino!
disse ele com uma voz rouca, mas alegre. O que traz você aqui, sob essa noite sombria? Samuel, precisamos de sua ajuda, Miguel iniciou, sentindo o peso das palavras. Há mulheres que vieram da vila. Elas enfrentam um inimigo poderoso e precisamos de aliados. Samuel ouviu atento, seu semblante mudando à medida que as novidades se desenrolavam. Aliados. Em tempos difíceis, muitos se escondem, mas outros podem se unir. Precisamos encontrar os que ainda têm esperança, Patrícia se adiantou. Sabemos que há pessoas que lutam. Você conhece alguém? O velho sorriu. Sim, mas é um caminho arriscado e cheio de desafios. O que pode acontecer é incerto. Existem armadilhas em cada esquina. A tensão tornou-se palpável. Miguel respirou fundo, percebendo que a escolha de Samuel poderia mudar tudo. Estamos prontos para enfrentar o que vier. Precisamos mudar essa realidade. Ele mirou nos olhos do velho, a determinação entoando nas profundezas de seu ser. A estrutura de uma nova esperança se erguia entre eles. Samuel assentiu, e a luz da determinação se acendeu em ambos, como se a conexão deles pudesse iluminar o caminho escuro que se aproximava. Se é isso que desejam, preparem-se. Vocês vão precisar de coragem e estratégia. Como faríamos isso? Haverá os olhos do inimigo em cada curva, Samuel alertou. Enquanto planejavam, as sombras pareciam dançar ao redor da cabana, reforçando a identidade da perigosidade que enfrentariam. Miguel sentia o peso da responsabilidade, mas era também como se um fio invisível o conectasse a todas aquelas mulheres e à luta que agora estava prestes a começar. Estar com vocês novamente é um raio de esperança. O sorriso nostálgico de Samuel fez Miguel sentir uma faísca no coração. E assim, as ideias começaram a fluir. Ali, na escuridão daquela cabana, algo mudava. A união dos sonhos e medos estava criando uma chama que poderia transformar tudo. Miguel estava prestes a perguntar sobre os aliados que Samuel mencionara, mas uma sensação de alerta preencheu o ar. O vento soprou com força e um som distante de galhos quebrando ecoou na escuridão. O inimigo poderia estar mais próximo do que imaginavam. Quem estaria espreitando nas sombras? E mais importante, estariam prontos para a batalha que se aproximava? Miguel sentiu um frio na espinha. O som dos galhos quebrando parecia reafirmar suas piores suspeitas. Instintivamente, ele piscou para Patrícia e os outros, gesticulando para que ficassem alertas. A cabana, com suas paredes gastas e janelas empoeiradas, era um refúgio, mas também um lugar vulnerável. Eles precisavam agir rápido. Samuel percebeu a tensão no ar. Precisamos nos esconder, disse ele, levando todos para longe da porta. Miguel sentiu o coração disparar enquanto se moviam silenciosamente, tentando deixar o menor rastro possível. Enquanto se encolhiam no canto escuro da sala, ele ouviu passos se aproximando. O eco dos passos pesados reverberava na noite. O grupo prendeu a respiração, os rostos tensos, esperando o momento decisivo. A batida do seu coração se misturava ao som do vento lá fora, fazendo a atmosfera parecer mais tensa. Os camponeses que estavam com Miguel sabiam que, se fossem descobertos, a luta que estavam prestes a travar poderia acabar antes mesmo de começar. Ele olhou para Patrícia, que tinha os olhos fixos na porta, pronta para qualquer ação. Era um momento de coragem, um daqueles que determinariam seu destino. Os passos pararam, e um silêncio sinistro tomou conta do ambiente. Miguel arriscou um olhar pela fresta da porta e viu uma sombra passar. O coração disparou ainda mais. As silhuetas obscuras se moviam rápido e ele percebeu que eram homens de terno e gravata, com expressões frias e decididas. Eles tinham vindo para silenciá-los. Miguel respirou fundo, buscando em seu interior a coragem que sentia estar se dissipando como uma neblina. O que aqueles homens queriam? Ele sabia que esses eram os soldados de interesses poderosos, aqueles que não hesitariam em proteger suas propriedades a qualquer custo. Eles não podem saber que estamos aqui, murmurei para o grupo. Acho que podemos esperar até que eles se afastem. No entanto, enquanto falava, sua convicção vacilava. A luta por uma causa maior começou a ser ameaçada pela realidade aterradora da perseguição. Depois de alguns minutos que pareceram horas, os homens finalmente se afastaram, mas o sentimento de insegurança não os deixava. Samuel lançou um olhar para Miguel, que tinha o semblante decidido. Ele sabia que não podiam mais perder tempo. Com aquele susto, a necessidade de agir rapidamente se tornava mais urgente.
Precisamos reunir as forças antes que eles voltem, disse Miguel, tomando a dianteira. Assim, eles organizaram um plano. Miguel decidiu que precisariam ampliar o círculo de aliados. Se a luta deles era pela vida e pela terra, mais pessoas precisavam saber o que estava acontecendo. Vamos chamar aqueles que podem se juntar a nós, buscar apoio e nos preparar para qualquer eventualidade, sugeriu. Samuel concordou e teve uma ideia. Há um antigo grupo de ativistas que trabalha pela preservação da terra e dos povos indígenas na cidade vizinha. Se você conseguir fazer contato, isso pode ser um divisor de águas. Miguel sentia a emoção crescer. Seu coração pulsava com nova determinação. Amanhã pela manhã, partiria para encontrar esse grupo. Não poderiam deixar que o medo determinasse suas ações. Precisariam ser audazes e criar uma rede forte. Na manhã seguinte, Miguel tomou a estrada com um objetivo claro. Com carro emprestado pelos garotos da vila, dirigiu-se até a cidade, o vento batendo em seu rosto, enquanto a esperança começava a fluir como um rio. Chegando ao centro da cidade, encontrou o endereço que lhe foi indicado. Ao se aproximar do lugar, uma energia semblante vibrava no ar. O grupo estava se reunindo e, ao entrar, sentiu-se imediatamente abraçado por um sentimento de união. Havia pessoas de diferentes idades e origens, unidas por uma causa maior. Miguel apresentou-se e explicou a situação com fervor. As palavras fluíam enquanto contava a história das mulheres apaches, o risco que corriam e a urgência de agir. O grupo ouviu atentamente e a empatia começou a formar laços entre eles. Estamos juntos nessa luta, um dos ativistas, uma mulher de cabelo cortado na altura do ombro, disse determinada. Não podemos permitir que a ganância destrua o que é nosso. Vamos unir nossas forças e fazer barulho. Precisamos para mobilizar e informar mais pessoas sobre o que está acontecendo. Miguel sentiu uma explosão de emoções. Cada palavra ecoava a esperança que ele desejava. Com novos aliados ao seu lado, ele sabia que a luta se tornaria mais intensa, mas agora tinha o apoio necessário. Nos dias seguintes, o grupo trabalhou incansavelmente. Eles planejaram marchas, criaram campanhas nas redes sociais e usaram todos os recursos disponíveis. Miguel se transformou em um porta-voz, compartilhando a história das mulheres apaches e seu desejo de preservar suas terras. Mas, no meio da luta, uma sombra se aproximava mais uma vez. Os homens de terno haviam notado a movimentação e não hesitariam em agir. O medo de represálias de repente parecia palpável no ar. Miguel sentia a pressão, mas em vez de deixá-lo desencorajar, a adrenalina pela luta se tornava combustível. Certa manhã, Miguel reuniu todos os aliados para discutir possíveis estratégias. Precisamos estar prontos para qualquer coisa, seja uma marcha pacífica ou até mesmo nos protegermos de uma resposta agressiva, disse ele. A determinação de todos era contagiante e a energia na sala ardia com um propósito comum. Entretanto, um novo dilema surgiu. Patrícia recebeu um aviso de que os homens de terno planejavam reprimir qualquer movimento de oposição. Os aliados precisavam se preparar para uma batalha, mesmo que fosse uma contra o poder silenciado. Com o apoio crescente, Miguel decidiu organizar um grande protesto na cidade, uma manifestação que destacaria o golpe que as mulheres enfrentavam e a luta mais ampla por justiça. A maré mudava e mais pessoas começaram a se juntar à causa. Finalmente, chegou o dia do protesto. A praça estava repleta de pessoas. Miguel sentia a energia vibrante da multidão, assim como as vozes unindo-se em um clamor por justiça. Não estamos lutando apenas por nossas terras, mas por uma causa maior, gritou ele, enquanto as palmas se levantavam e a paixão aumentava. Mas o momento de triunfo rapidamente se transformou em caos. Olhares de desconfiança cruzaram enquanto homens internos aparecem. Miguel viu os rostos familiares, reconhecendo que não estavam ali para negociar paz. Os homens seguraram cartazes e se posicionaram estrategicamente, preparando-se para confrontar a manifestação. Um grito de advertência ecoou. O clima tenso transformou-se em um campo de batalha. Miguel olhou para a audiência confusa, enquanto corria contra o tempo para salvá-las. Como haveria esperança em meio a tal desespero? Nesse momento crítico, algo dentro dele finalmente despertou.
Ele percebeu que ser um herói é mais do que fazer algo grandioso. Às vezes, era apenas a coragem de lutar por o que é certo, e que mesmo nas sombras mais densas, a luz da esperança poderia prevalecer. Eles estavam prontos para lutar, mas Miguel manteria os valores de coragem e empatia, pois acreditava na força que poderiam encontrar juntos. Ele queria, mais do que qualquer coisa, um futuro onde as vozes de todos fossem ouvidas, e a luta por justiça fosse um eco poderoso, preenchendo a terra com a esperança de um novo amanhecer. That's it, Miguel pensou, enquanto os olhos encontravam os das mulheres Apache. Eles poderiam não ter todas as respostas, as condições não eram perfeitas, mas juntos havia uma história que precisava ser contada, e ele estava determinado a tornar essa história uma realidade. E assim, em meio ao clamor de enfrentamento e a certeza de que a batalha apenas começara, Miguel gritou para a multidão: "A luta é de todos nós, estamos juntos até o fim." E todos ecoaram sabendo que haviam se tornado mais do que um grupo, eram um movimento. A chama da resistência, acesa por um passado compartilhado e uma esperança coletiva, iluminava seu caminho à frente. Este era o início de um novo capítulo, não apenas para Miguel, mas para todos aqueles dispostos a lutar, e a trajetória deles ecoaria, moldando os destinos de muitos. Agora, mais do que nunca, é a hora de você fazer parte dessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, porque seu apoio faz toda a diferença. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora e mostrar seu apoio, porque somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância dessas ações. Não espere nem mais um segundo.